Nesta manhã, Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Quantas canções, Pai, belas podemos entoar ao Senhor. Fez tanto bem ao nosso coração. Mas o nosso desejo, no final das contas, é agradar a Ti. E a nossa expectativa é que o Senhor tenha recebido cada uma delas como sendo a expressão do nosso louvor. E do quanto Te amamos. Do quanto somos gratos pelo que Cristo fez por nós. Senhor, obrigado por esta manhã. Agora nós vamos abrir a Tua palavra. E nós precisamos do Teu Espírito para discerni-la, conhecê-la, aplicá-la. Então venha a nós, Senhor, e nos abençoa. Nós necessitamos ouvir a Tua voz. A nossa nutrição espiritual vem das palavras que nós ouvimos do Senhor. Nos abençoa, fica conosco no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu quero lhes convidar para abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Jesus, segundo Mateus, capítulo 12. Vamos abrir, por favor. Mateus, capítulo 12. Nós vamos ler do verso, a nossa meditação de fato será do verso 33 ao 37, mas eu quero ler um pouquinho mais, uma extensão um pouco maior da passagem, só para os irmãos entenderem bem o ambiente em que o texto foi dado a nós. Queria começar, irmãos, essa manhã dizendo para vocês que aos olhos do nosso Deus, palavras são importantes. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós comunicamos, tem implicações eternas. Na verdade, a Bíblia faz uma conexão entre o que nós falamos, o que está no nosso coração e o nosso destino eterno. Funciona assim no reino de Deus e funciona assim também no reino dos homens. No dia 8 de janeiro de 1822, o jovem Pedro Alcântara estava sendo acossado por Portugal, que exigia que ele retornasse para aquele país e abandonasse o projeto de uma nação independente aqui na nossa província. E depois de ser pressionado de Portugal de um lado e clamado pelo povo brasileiro que ele permanecesse e liderasse o Brasil em seu processo de ser independente, ele disse as seguintes palavras: se é para o bem de todos e para a felicidade geral da nação, eu estou pronto. Digam para todos que eu fico. E a maioria dos historiadores concorda que foi essa frase que mudou o destino do nosso país. Se nós somos hoje uma nação independente, não somos uma colônia de exploração dos portugueses, é porque esse jovem, ele assumiu a força de elaborar uma frase muito forte e manter, sustentar aquilo que ele disse. Funciona assim no reino dos homens e funciona também no reino de Deus. E eu quero esta manhã falar com vocês um pouco sobre esse assunto. Eu quero mostrar a relação que há entre o que você fala, o que está dentro do seu coração e o destino eterno da sua alma. Mas antes, vamos ler a passagem, Mateus capítulo 12, a partir do verso 33 ao 37, é o texto que de fato nós vamos concentrar nossa meditação. Sagrada Escritura diz assim: ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Amém. Amém. Como eu disse, irmãos, nós vamos falar sobre as nossas palavras. Nós vamos tentar demonstrar essa manhã como as palavras, que as nossas informações, elas denunciam o nosso estado diante de Deus e falam muito da nossa condição perante Ele. Essas palavras do Senhor Jesus não foram apenas um sermão pontual dentro de qualquer situação comum. Jesus disse essas palavras porque ele tinha acabado de ouvir uma grande afronta.
E você pode ver a natureza dessa afronta a partir do versículo 22. E aqui eu estou tentando situar o texto no seu devido contexto. No verso 22 nós lemos assim: então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Belzebu, por quem os expulsam os vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro: todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isto perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isto perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Então os irmãos perceberam que Jesus tinha acabado de curar uma pessoa que estava endemoniada. Essa possessão demoníaca se manifestava por meio de uma doença. Essa pessoa era incapacitada por força demoníaca de ouvir e falar. Os fariseus e as demais autoridades religiosas, querendo negar que aquele milagre Jesus estava realizando pelo poder do Espírito Santo, eles afirmaram que Jesus estava fazendo com o poder dos demônios, especificamente de Belzebu. Jesus simplesmente declarou que essa afirmação deles era blasfêmia contra o Espírito Santo e que não haveria possibilidade de perdão para eles, nem nesse mundo, nem no mundo futuro. O que Jesus, irmãos, estava querendo fazer no final das contas era revelar a hipocrisia desses homens e o verdadeiro estado do coração deles. Embora eles tivessem uma aparência religiosa, embora eles cumprissem todo o rito judaico relacionado ao culto, aquela afirmação deles de que Jesus expulsava demônios pelo poder do próprio demônio, denunciava o estado do coração deles. Eles não conheciam a Deus, eles não tinham um relacionamento com o Deus verdadeiro, e por conta disso, eles estavam numa condição de não serem perdoados eternamente. Então Jesus usa toda a ilustração que nós vimos, da árvore, das cobras, do tesouro, para salientar esse ponto. Eles pareciam ser justos, mas as palavras deles mostravam o real estado do coração deles. Eles eram perdidos. O que eles diziam mostrava o coração e denunciava qual era o estado deles na presença do Senhor. Então, meus irmãos, é disso que nós vamos falar hoje. O propósito da nossa meditação é simplesmente autoanálise, que você considere com muita atenção aquilo que você fala e, ao mesmo tempo, que Deus nos conceda um coração novo e que Ele coloque palavras abençoadoras dos nossos lábios. Esse é o objetivo, é por onde nós pretendemos caminhar hoje pela manhã. Desse texto que nós lemos, do verso 33 ao 37, eu tenho 3 declarações para fazer a respeito dele. Eu creio que essas 3 declarações, elas resumem o ensino da passagem. Primeira declaração: o que afirmamos revela o estado do nosso coração. Então, o que afirmamos revela o nosso estado espiritual. Vamos começar com o verso 33. Jesus, depois de ser insultado, ser acusado de possessão demoníaca, de estar debaixo da influência de poder demoníaco, ele disse as seguintes palavras, verso 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau. Porque pelo fruto
se conhece a árvore. Jesus aqui, irmãos, está empregando algo muito comum, como era costumeiro no seu ensino. Ele estava trazendo algo que era muito parte da cultura do homem do primeiro século. Jesus está dizendo que árvores boas dão bons frutos. Árvores más dão maus frutos. Jesus está dizendo que é assim que funciona na natureza. Pela qualidade da árvore se percebe o tipo de fruto que ela dá. Então lembra que lá em Gênesis, quando Deus estava criando, ele diz que fez cada um dos elementos da criação segundo a sua espécie. Então a espécie determina o tipo de fruto. E o Senhor Jesus, irmãos, está dizendo que as pessoas também são assim. As pessoas apresentam quem elas são pelo tipo de fruto que elas produzem. Se elas são pessoas regeneradas, elas vão dar frutos santos. Agora, se elas são pessoas ímpias, elas vão dar frutos que não prestam. Essas pessoas podem até se disfarçar externamente, elas podem até adquirir uma capa de religião, mas no final das contas, as palavras, as afirmações que essas pessoas fazem, denunciam o que de fato está no coração delas. Então, cedo ou tarde, a qualidade do coração vai ser demonstrada por suas afirmações. Essas afirmações podem ser ditas, elas podem ser escritas. E eu diria que até se Jesus estivesse vivo na nossa geração hoje, eu diria que até pelas fotografias, pelas nossas postagens, isso também fala muito do estado do nosso coração. Jesus usa aqui 3 ilustrações para mostrar esse princípio, de que o que falamos revela o que está no nosso coração. A primeira ilustração é o fruto e a árvore. No caso aqui da ilustração, o fruto são as palavras. A árvore representa o coração. Então Jesus está dizendo, através do fruto, isto é, através das afirmações, é possível conhecer a qualidade da árvore, isto é, a qualidade do coração. Essa é a ilustração do verso 33. No verso 34, Jesus usa uma segunda ilustração para estabelecer o mesmo ponto. São das cobras venenosas. Veja aí comigo, ele diz assim, raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então Jesus chama esses fariseus de bando de serpentes. A víbora usada por Jesus aqui é um animal, irmãos, extremamente venenoso. É como se Jesus estivesse dizendo que, do mesmo jeito que a natureza da víbora é destilar veneno e morte, assim também funciona com as pessoas más. Não está na estrutura dessas pessoas inocular palavras de salvação, de edificação, de construção, de graça, de bênção. Essas pessoas, elas estão cheias de veneno. Elas só espremidas, só saem veneno delas. Elas são assim, no caso aqui, lembre-se, no contexto imediato, Jesus está falando dos fariseus. Jesus está dizendo que aquela declaração, aquele veneno que eles estavam dizendo, que Jesus expulsava demônios através do poder de demônios, aquele era o veneno que eles estavam lançando e que denunciava o estado do coração deles, que no final das contas eles não eram de Deus, eles não passavam de víboras. Eles eram maus. Eles não podiam falar palavras de salvação. Então Jesus está falando do coração deles. Eles falavam coisas ruins, eles destilavam veneno, porque no final das contas, eles tinham o coração mau. Jesus diz no final do versículo 34, porque a boca fala do que está cheio o coração. Os nutricionistas costumam dizer que o homem é aquilo que come. Mas Jesus diz que o homem é aquilo que fala. O coração aqui, no caso, se refere à nossa essência. Aquela parte interior que as pessoas não veem. Mas as nossas palavras, no final das contas, vão denunciar o que está dentro de nós. Então Jesus está mostrando isso, irmãos, para todos nós essa manhã. Que as pessoas se revelam através das suas afirmações. Alguns anos atrás eu li um texto interessante de um pintor muito famoso, que foi a um bosque muito belo, fazer uma tela daquela paisagem. E o dia estava muito bonito, sol, colorido, vegetação, o lugar verde, um lago, aquele lugar que quando você chega você tem uma sensação de paz.
E enquanto ele estava lá fazendo a sua tela, de repente começou um pequeno incêndio no final do bosque. E ele disse que foi percebendo aos poucos a mudança da paisagem. Aquela paisagem bela foi começando a ser tomada por animais peçonhentos, cobras, lagartos, aranhas, insetos, ratos. E de repente ele olhou para o bosque e não viu mais beleza alguma. Algumas pessoas são assim. Na hora em que o incêndio da raiva, do desgosto, da frustração aparece, brotam simplesmente cobras e lagartos do interior dessas pessoas. Então esse, irmãos, é o ensino de Jesus. Uma hora aparece, seja por sua boca, seja pelos seus dedos, seja por aquilo que você escreve, seja por aquilo que você fotografa. Todas essas formas são meios pelos quais o seu coração é exposto. Essa é a segunda ilustração de Jesus no verso 34. No verso 35, ele apresenta uma terceira, a do tesouro. Ele fala assim: o homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Vocês sabem que o tesouro é o bem mais precioso de alguém. Na ilustração de Jesus, aqui tesouro se refere ao coração. Do mesmo jeito que o tesouro fica oculto, nós também ocultamos o nosso coração, porque lá estão os nossos valores. Lá reside aquelas coisas que nós queremos de toda a alma. Mas Jesus está adiantando aqui que vai chegar uma hora que esse tesouro vai ser sacado. Vai chegar uma hora que esse tesouro vai ser notado. E as nossas palavras demonstram isso. As nossas palavras mostram o que nós valorizamos, o que nós achamos importante, o que nós pensamos a respeito de Deus, da vida, das riquezas, o que nós pensamos a respeito daquilo que de fato tem valor. Esse verbo tirar aqui do texto é bem interessante, porque ele significa literalmente jorrar. Então é como se Jesus estivesse usando a imagem de espremer uma fruta. Então o homem bom, ele espreme do seu coração coisas boas. O homem mau, quando espreme ou é espremido, só sai coisas ruins de dentro deles. Pessoas más, irmãos, elas costumam entesourar aquilo que é corrupto no coração. Elas guardam mágoas, rancor, vingança, inveja, impureza sexual. E em algum momento, aquele conteúdo destrutivo vai simplesmente ser exprimido. Alguma circunstância vai colocar aquele tesouro para fora. Ou às vezes a pessoa coloca através das suas próprias palavras, ou muitas vezes o próprio Deus provê circunstâncias nas quais esse coração é dado ao conhecimento. Pessoas más são assim. Do outro lado, tem as pessoas boas. São aqueles que entesouraram coisas boas dentro de si. O perdão, a alegria, a paz, a tolerância, o amor, a pureza. E essas pessoas espremem isso e abençoam a vida de tantos. Então esse é o ensino, irmãos, de Jesus. Em resumo, Jesus está dizendo para os fariseus: as palavras de vocês denunciam quem vocês são. A afirmação de vocês de que eu estou expulsando demônios pelo poder do diabo é a mais pura declaração de que vocês não conhecem a Deus, que vocês não têm essência de salvação, embora pareçam justos aos olhos das pessoas. Semelhantemente, irmãos, as nossas palavras revelam o estado do nosso coração. Elas revelam se há boas coisas entesouradas na nossa alma, ou se simplesmente há corrupção dentro de nós, apesar de muitas vezes nos permitirmos sermos colocados uma capa de hipocrisia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre desse tipo de caráter. Essa é a primeira afirmação que nós temos no texto, a afirmação de que as nossas palavras importam, que elas denunciam a nossa condição espiritual. A segunda afirmação está no verso 36. A afirmação é simples: seremos julgados por nossas afirmações. Veja que é isso, essa ideia do verso 36. Digo-vos que de toda palavra frívola que proferirem os homens, dela darão conta no dia do juízo. Então Jesus diz: toda palavra dita, toda palavra
proferida. Seja ela na forma de voz ou seja ela na forma de escrita. Jesus disse que haverá um julgamento, e esse julgamento ocorrerá no futuro. O Senhor Jesus está afirmando que haverá um dia de juízo. E o nosso coração será desnudado por meio das palavras que dissermos. E nesse dia, Ele fará justiça definitiva e completa. O que Jesus, irmãos, está afirmando aqui é que Ele vai cobrar o uso das nossas palavras. Ele usa aqui o vocábulo frívola, toda palavra frívola. Isso significa palavra inútil, palavra que não abençoa, palavra que não edifica, palavra que não traz conforto, palavra que não traz restauração. Vocês notaram que na primeira frase Jesus falou a respeito de palavras más. Aqui ele não está falando mais de palavras más, ele está falando também de palavras que são inúteis. Então isso aqui resguarda as pessoas que de repente poderiam olhar para esse texto e dizer: eu nunca falei nada de mal contra ninguém, eu nunca inoculei veneno de malícia contra nenhuma pessoa, mas você também não falou palavras de edificação, você também não falou palavras de construção, as suas palavras são inúteis, isto é, elas são anêmicas. Elas não agridem, mas elas são frívolas, elas são sem vida, elas são vazias. E o texto está dizendo que Jesus vai julgar isso também. Então Ele vai julgar de um modo implacável. Não haverá misericórdia nesse dia. Não haverá desculpas que muitas vezes nós usamos, irmãos, para as nossas palavras. Quantas vezes nós nos justificamos dizendo mais ou menos assim: é porque eu sou uma pessoa muito sincera. Então tudo que eu quero falar, eu falo. Eu sou uma pessoa muito autêntica, né? Descobriram uma palavrinha, né, chamada autêntica, para substituir o vocábulo mal educado. Então mal educado virou autêntico. Eu sou assim, eu digo o que vem na cabeça. Outros dizem: é porque eu sou uma pessoa muito extrovertida. Eu prefiro ser assim mesmo, porque eu estouro logo, mas depois eu fico bem, né? O problema é que você estoura e vai estourar nos outros também, né? O problema é nos outros, não é em você. As palavras vão revelar no dia de Cristo o que somos. Então, alguns exemplos. Pessoas que vivem contando vantagem, pessoas que vivem falando mal uns dos outros, pessoas que ficam a todo tempo se comparando, ou que são excessivamente críticas. O que essas palavras revelam? Revelam arrogância, revelam orgulho, revelam sentimento de superioridade. Ou pessoas que ficam falando sem parar, que nunca conseguem ter um diálogo, porque elas sempre estão dominando toda a conversa. Elas dizem que são extrovertidas. Isso manifesta falta de domínio próprio, descontrole, uma pessoa autocentrada. Os americanos têm um ditado, né? Eu escutei muito isso no seminário. Os americanos tinham um ditado para designar esse tipo de pessoa: é a pessoa que gosta de ouvir a própria voz. Então isso também me revela algo do seu coração. Pessoas que ficam expondo a sua vida, a intimidade dos seus filhos, a intimidade dos seus cônjuges. Isso também revela algo. Revela tolice, insensatez, imaturidade. Pessoas que ficam tirando selfie a cada momento. Acordei, tic. Vou tomar café, tic. Vou malhar, estou com a minha mãe, meu cônjuge. Você pode fazer uma de vez em quando, não é sobre isso que estamos falando. Mas nós falamos, irmão, que essa excessiva necessidade de se apresentar para as pessoas, isso revela vaidade. Isso revela um tipo de caráter de alguém que gosta de ser o centro das atenções. Pessoas que compartilham piadas imorais, que ficam falando a respeito de vídeos de sensualidade. Isso revela impureza. Pessoas que ironizam, ridicularizam, apequenam os outros. Isso revela mágoa, ódio, ressentimento. Pessoas que ficam fazendo brincadeiras com as coisas de Deus. Isso revela irreverência. Então, meus irmãos, no dia do juízo, as nossas palavras revelarão diante de Deus quem nós somos.
Isso já funciona nos dias de hoje, mas especialmente no dia de juízo. Então, hoje nós vivemos numa era marcada muito por imagem. Então, aquilo que nós fotografamos, aquelas coisas que as pessoas curtem, isso fala muito a respeito do seu coração. E o texto está dizendo, Jesus vai julgar você por isso. Jesus vai julgar. Isso aqui são palavras que brotaram dos lábios do Senhor Jesus. Haverá um dia de julgamento. Mas tem algo interessante, irmãos, a respeito disso na Bíblia. É que, de fato, a Bíblia fala de um julgamento futuro. Mas em alguns casos, o julgamento começa nesse mundo mesmo. Em Isaías capítulo 36 e 37, vocês podem ler depois o texto, um homem muito arrogante, um rei chamado Senaqueribe, ele escreveu uma carta para o rei Ezequias, exigindo a rendição dele. E naquela carta, ele fez muitas ofensas a Deus, dizendo que nem o Deus verdadeiro tinha poder de libertá-lo das mãos do próprio Senaqueribe. E Ezequias mostrou essa carta ao Senhor, orou, e o texto diz que Deus matou todo aquele exército. 180 mil pessoas Deus matou. Esse homem foi julgado por causa das suas palavras. Quem não se lembra da história de Nabucodonosor? O profeta Daniel alertou ele dizendo, rei, por favor, não seja arrogante, dê glórias a Deus, você recebeu um sonho e você vai ser cortado, vai crescer unhas, você vai ser como um animal. Mas o rei Nabucodonosor não deu ouvidos à exortação daquele homem. E um dia ele apareceu, ele nos jardins suspensos da Babilônia, olhou para o seu império e disse, não é esta a Babilônia que eu construí. E por não ter dado glória a Deus e ter usado as suas palavras de um modo irreverente, Deus o lançou naquele momento no chão e ele passou a viver como um animal durante 7 anos. Todos vocês se lembram dos judeus antes da crucificação, Mateus 27, versículo 25? Nós queremos Barrabás, que caia o sangue dele sobre nós e os nossos filhos. 30 anos depois, mais de 500 mil de judeus estavam sendo mortos de forma truculenta pelos romanos. Deus julgará no dia do juízo, mas muitas vezes o julgamento, irmãos, começa no dia de hoje. O julgamento já começa hoje, Deus ouvindo as suas palavras, aquilo que você tem dito a respeito de Jesus, aquilo que você tem dito a respeito da Sagrada Escritura, o tipo de valor que você tem guardado no seu coração. O julgamento será no futuro, mas ele pode começar aqui também. Deus vai julgar as nossas palavras. Não só as palavras, eu diria, mas também o tom que usamos. Às vezes nós usamos palavras corretas com um tom agressivo. Às vezes nós dizemos palavras íntegras, mas com um espírito ofensivo, cheios de raiva, ironia, malícia, desejando ferir. O Senhor Jesus, que sonda os nossos corações, Ele sabe perfeitamente o modo como usamos as nossas palavras. Essa é a segunda informação. A terceira é que haverá apenas 2 vereditos no dia do juízo. Justificação ou condenação. Então vamos ler o versículo 37. Ele diz, porque pelas tuas palavras serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Vocês devem ter percebido que Jesus está falando a respeito de um julgamento que não haverá como argumentar. Não haverá como você levantar defesas. Não haverá como chamar alguém para interceder por você, porque as suas próprias palavras serão a testemunha contra você. Tudo que você disser será usado contra você no tribunal. Então, o veredito, irmãos, está aqui. Ou é justificado, ou é condenado. Quem são os justificados? Os justificados são aqueles que disseram palavras boas. Agora é importante compreender algo aqui. Não é o que você fala que te salva, mas o que você fala revela o estado do seu coração, se você foi verdadeiramente salvo ou não. Então, o que eu falo revela, no final das contas, se o meu coração está orientado para o Senhor e para a sua palavra. É verdade que uma pessoa que é de Deus pode em algum momento falar alguma tolice, às vezes até mais de alguma,
Mas o fato, irmãos, é que essa pessoa se arrepende, deixa aquilo, abandona. É comum, de fato, numa pessoa regenerada, ela ter um vocabulário de perdão, de arrependimento, de reverência, de justiça, de santidade. E no dia do juízo, são essas palavras que irão revelar se o seu coração é um coração justificado, perdoado, habitado pelo Espírito Santo. Então, se as suas palavras a todo tempo demonstraram que você é do Senhor, no dia de Cristo, a sua justificação vai ser apenas reafirmada, porque ela já havia acontecido nesse mundo. A sua declaração de inocente será autenticada por Jesus. Você foi uma pessoa que viveu como alguém transformado. Você foi alguém que viveu com um coração regenerado. E as suas palavras provaram isso. A mesma coisa ocorrerá com os condenados. Não são as suas palavras que irão lhe condenar, mas as suas palavras revelarão que você já viveu como condenado nesse mundo, que você já era condenado aqui, que você nunca conheceu a Deus, que você nunca foi transformado, que você tem uma raiz má, e a prova disso serão as suas palavras. Então, palavras críticas, imorais, maliciosas, cheias de mágoa, ira, calúnia, zombaria. Deus vai tomar as suas palavras. E através das suas palavras, Ele vai expor a natureza do seu coração. E o texto diz que o veredito será condenação. Condenação. Condenação eterna, irmãos. Condenação longe de Deus e da sua glória. O texto é muito claro em afirmar isso. Há pessoas que olham para isso aqui e querem negar isso. Elas querem dizer que condenação significa, sei lá, qualquer coisa, uma repreensão, uma aniquilação. Esse não é o ensino bíblico. O ensino é que condenação é uma exclusão eterna da presença do Senhor. E é isso que ocorrerá com a história daquelas pessoas que não purificaram o seu coração para falarem coisas boas. Caminhando aqui já para as minhas palavras finais, eu queria dizer para os irmãos que há uma esperança embutida nesse texto. É que Deus pode transformar uma árvore má em uma árvore boa. Deus pode fazer um fruto amargo se tornar um fruto doce. Para isso você precisa se arrepender. Para isso você precisa ser muito sincero, pedir para o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração. Para isso acontecer, você tem que permitir que o Espírito Santo coloque diante do espelho da palavra as suas mentiras, a sua falsidade, críticas, fofocas, palavrões, bobagens, fotos e piadas imorais, a excessiva exposição de si mesmo. Você precisa permitir que o espelho da palavra coloque essas coisas diante dos seus lábios. Será que essas posturas, será que essas preferências, essas paixões, esses anseios de se envolver com essas coisas não demonstram que no final das contas o grande problema está no seu coração? Que você não nasceu de novo? Ou que se você nasceu de novo, você não está crescendo em santidade de uma forma devida? Talvez o seu problema seja a falta de conversão. É por isso que as suas palavras elas são sempre tão ruins. É por isso que o que naturalmente brota de você é sempre tão ofensivo aos olhos de Deus. Talvez porque você não creu. Lembre-se disso. O problema primário não são as suas palavras. O problema inicial é o seu coração. Se o seu coração for transformado, as suas palavras vão mudar. E a única saída é o arrependimento, não tem outro caminho. Você precisa curvar os seus joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, eu reconheço, Pai, diante da Tua palavra que tem alguma coisa errada com o meu coração. Eu peço que o Senhor me perdoe, eu peço que o Senhor me transforme. E a partir de então, marcado esse primeiro passo de arrependimento, comece a dar evidências de uma mudança verdadeira. Vá consertar aquilo que é possível. De repente você magoou uma pessoa, destruiu a reputação de outra pessoa, mentiu. Aquilo que estiver ao seu alcance, vá
peça perdão. Talvez você vai ter que apagar algumas publicações suas, tirar algumas fotos, refazer a sua mídia social, excluir, sair de grupos de pessoas que estão colocando sujeira, que estão compartilhando tudo aquilo que é perverso e destrutivo. Ore a Deus e peça uma mudança profunda. Se você buscar a Deus, se o Espírito Santo de Deus encher o seu coração, as suas palavras vão acompanhar essa transformação interna. Queria também me dirigir a você que está procurando um relacionamento, ou você que está em um relacionamento sério, seja de natureza afetiva ou de amizade. Esse texto traz um ensino importante, que você não pode se impressionar com a aparência. Você não pode se impressionar com a estética do fruto. Você tem que ver o que acontece quando o fruto é exprimido. Então você precisa conversar mais, você precisa ouvir mais. Há muitas pessoas que se apresentam assim com aquela estrutura muito interessante, mas você folheou ali 2, 3 páginas da vida da pessoa, você a vê como uma enciclopédia de palavras frívolas. Então vocês precisam ter sensibilidade para isso. Conhecer as pessoas, conversar com as pessoas. Certamente você já conheceu alguém que tinha uma capa bonita, mas depois de você passar da capa do livro e começar a ler as primeiras páginas, aquela pessoa se tornou completamente feia. O ensino aqui de Deus é que nós precisamos nos cercar de pessoas que entesouraram coisas boas. Nós precisamos ter em nossa amizade e em nossos relacionamentos pessoas que, quando exprimidas pelas circunstâncias, elas exalam o que é santo. O fruto é saboroso, palavras sábias, palavras inspiradoras. Portanto, não se impressione com a estética. Não fique olhando demais para o status. Tenta acessar ao que está no coração. E você faz isso através das palavras. Procurando sondar o que aquela pessoa pensa, quais são os seus valores, o que orienta aquela pessoa, quais são suas paixões, o que ela busca com toda a veemência, quais são os seus interesses. Através disso, você vai conhecer a qualidade do fruto. E se você ver algum irmão, irmã, usando as palavras de um modo errado, postando vídeos, textos de conteúdo pecaminoso, fazendo uso de palavras frívolas, vá até essa pessoa e converse em particular. Às vezes nós erramos disso. Às vezes nós nos apressamos em expor as pessoas. Isso é igualmente pecaminoso e é um uso equivocado das palavras. Então ore a Deus por essa pessoa, vá até ela, converse com ela. Ore com ela. A Bíblia diz que se essa pessoa ouvir, você ganhou ela. Lembre-se que o foco não são primariamente as palavras. Às vezes você vai lá, olha, você falou isso, você falou isso, você falou isso. Às vezes nós estamos focando demais nas palavras e esquecemos do coração. No final das contas, nós estamos interessados na alma. As palavras apenas revelam o que está no interior. Então converse, ore. Se a pessoa não te ouvir, leve outras pessoas. Busque ajuda pastoral, pode conversar com o pastor Danilo. Pastor Danilo, eu estou aqui conversando com essa pessoa, e essa pessoa está postando só coisa. Fala com o pastor Danilo, ele vai resolver. Mas a exortação, irmãos, de fato que fica, é que há pessoas que precisam de ajuda, elas nem sabem que precisam. E às vezes uma exortação dessa pode ser o ponto de mudança. O Espírito Santo vai incomodar aquela pessoa e ela vai ver, olha, de fato eu tenho um problema. Eu sempre convivi muito tranquilamente, já tratando isso como parte do meu caráter, mas hoje, através dessa santa espetada que eu levei, eu percebo que eu tenho que mudar meu coração, que o problema está dentro de mim. Então faça isso. Eu queria alertar os irmãos para um risco que normalmente se há quando você ouve uma palavra dessa. É você sair daqui um moralista chato. É você sair daqui como polícia do mundo. Então é você pensar
puramente em termos estéticos, mais ou menos assim. Não, se eu der uma melhorada no meu vocabulário e evitar certas coisas, então eu estou bem. Se você sair com esse pensamento, você não entendeu nada do que foi falado essa manhã aqui. Eu queria ler João capítulo 15, para eu explicar para os irmãos o que eu estou tentando comunicar a vocês nessa manhã, por meio dessa palavra. João 15, versículo 4, diz assim: permanecerei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Só há uma maneira de dar fruto. Só há uma maneira. Não é você educando suas palavras. Não é você simplesmente saindo daqui fazendo mudanças pontuais externas. Eu vou acabar com a minha rede social. Isso é um bom caminho. Mas não começa por aí. O início é união com Cristo. Nós precisamos, irmãos, estarmos em Cristo para produzir fruto. Nós precisamos de comunhão com Cristo para termos um coração bom. Nós precisamos de vida na presença de Deus para entesourar aquilo que é santo dentro das nossas almas. Esse é o caminho. Se você sair daqui hoje de manhã achando que simplesmente se você colocar uma maquiagem e arrumar algumas coisas na sua vida, você simplesmente vai continuar perdido. As poucas mudanças que você fizer vão aumentar o seu orgulho, inflar o seu ego. O apelo da palavra é: Senhor, eu não tenho condições de frutificar sozinho. Eu preciso ser transformado. Eu preciso de Cristo em mim. Eu preciso da seiva santa da vida de Jesus agindo no meu interior, para que haja tesouros santos na minha alma. Então esse deve ser o seu clamor, essa deve ser a sua oração hoje de manhã. Senhor Jesus, o meu coração é corrupto. Senhor Jesus, se eu for deixado a mim mesmo, só há veneno dentro da minha alma. Mas se o Senhor vir a mim, se eu de fato, Pai, viver essa santa união contigo, eu darei fruto. Então saia daqui essa manhã com essa frase em mente: sem mim, nada podeis fazer. Você precisa de Cristo para frutificar. Você precisa de Cristo para entesourar palavras de salvação, edificação, encorajamento, santidade, palavras que glorificam ao Senhor. Irmãos, em 2017, eu estava de férias e estava lendo a Bíblia pela manhã e eu me deparei com esse texto de João 15. E eu escrevi, naquele mês de janeiro de 2017, um pequeno comentário devocional dessas palavras que eu acabei de ler. Queria dividir com vocês. Colocamos assim: o bom homem sempre terá coisas boas dentro de si. Esses tesouros podem ser acessados e utilizados, especialmente em momentos de tentação e sofrimento. Senhor, coloque coisas boas dentro de mim. Foi essa oração que eu fiz. E eu creio que essa é a oração que cada um de nós temos que fazer hoje. Só o Senhor pode colocar coisas boas no nosso coração. Então que todos nós nutramos uma comunhão vívida com Jesus Cristo, ao ponto de termos a nossa alma completamente transformada pela verdade dEle. Que Deus nos abençoe e que a palavra do Senhor habite ricamente o nosso coração. Vamos orar, meus irmãos, ao Senhor e vamos rogar por um coração transformado. Nesta manhã, Senhor, nós lemos a Tua palavra com muita alegria, Senhor, mas também com muito temor. Nós reconhecemos que há muita coisa ruim dentro de nós, que nós muitas vezes nos permitimos entesourar aquilo que não Te glorifica. Nós confessamos isso ao Senhor e rogamos por um novo coração.
um coração transformado. Um coração que te conhece, que depende de Cristo, que busca a face de Cristo, que anda na presença de Cristo e que o tem como o mais absoluto amor e aspiração. Senhor, permita que a vida de Cristo venha fluir em nosso coração, de tal maneira que o nosso ser seja tomado por tudo aquilo que é aprovado pelo Senhor. Transforma as nossas palavras, os nossos pensamentos, os nossos valores, e nos dá um desejo santo de te conhecer e te desfrutar para todo sempre. Eu oro, Senhor, pelas pessoas que estão com o coração corrompido, que à semelhança dos fariseus, estão falando coisas absurdas a respeito da vida, a respeito de Cristo e a respeito de salvação. Eu oro para que pelo poder do Teu Espírito Santo, o Senhor faça com que essa árvore má se torne boa. Que o Senhor transforme esse fruto amargo, em um fruto vivo, que traga glórias para o Teu nome e bênçãos para o Teu povo. Nós oramos por esses processos espirituais, no nome de Jesus. Amém.